O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está contigo e nada tens para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaie pelo caminho. Os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos diante de um sinal muito importante: a fome do povo que quer o encontro com Deus e não apenas o pão. Recolhemos hoje o desejo de que a morte seja eliminada, as lágrimas se enxuguem e a desonra do povo se acabe. São sonhos de todas as gerações e só Deus pode realizar estes sonhos. O Evangelho nos oferece a belíssima imagem de um banquete prometido no texto de Isaías e realizado, os povos reunidos, a fraternidade e a alegria de todos estarem juntos. Jesus, a quem nós clamamos: vem, Senhor. Jesus tem compaixão dos homens e mulheres de todos os tempos e olha hoje com bondade também para nós e nossas necessidades. A palavra de Deus é oferecida através da pregação e também pelo testemunho dos cristãos. Aqueles que viveram de forma heróica o seguimento de Jesus são reconhecidos como santos, assim os chamamos, porque foram escolhidos por Deus como sinais para a igreja e para o mundo. Olhar para os santos
é descobrir também que nós somos chamados à santidade, convidados por Jesus Cristo a sermos santos e imaculados a seus olhos no amor. Hoje, a Igreja nos oferece a figura de São Francisco Xavier, padroeiro das missões, companheiro de Santo Inácio de Loyola, missionário no Oriente. Numa carta dirigida justamente a Santo Inácio de Loyola, o incansável missionário que viveu apenas 46 anos, deixou palavras fortes, portadoras de um grande apelo vocacional para todos os tempos, inclusive para nós que participamos aqui na nossa Basílica Santuário da Santa Missa no dia de hoje. Escrevia São Francisco Xavier: nestas paragens são muitíssimos aqueles que não se tornam cristãos simplesmente por faltar quem os faça cristãos. Veio-me muitas vezes ao pensamento ir pelas academias da Europa, particularmente a de Paris, e por toda parte gritar como louco e sacudir aqueles que têm mais ciência do que caridade, clamando: ó, como é enorme o número dos que são excluídos do céu, por vossa culpa se precipitam nos infernos. Quem dera que se dedicassem a esta obra com o mesmo interesse com que se dedicam às letras, para que pudessem prestar contas a Deus da ciência e dos talentos recebidos. Na verdade, muitos deles, impressionados por esta ideia, entregando-se à meditação das realidades divinas, talvez estivessem mais preparados para ouvir o que Deus diria, abandonando as cobiças e interesses humanos, se fizessem atentos a um aceno ou vontade de Deus. De certo diriam de coração: aqui estou, Senhor, que devo fazer? Envia-me para onde for do teu agrado, até mesmo para a Índia. Isso era no século XVI. Palavras atuais. Mas a nossa igreja de Belém hoje quer olhar também para um outro santo. Nós queremos agradecer com as irmãs Doroteias dos Sagrados Corações a recente canonização do bispo São João Antônio Farina. Aquele banner reflete a sua figura. Nascido em 1803, falecido em 1888, com 85 anos de idade. Entrou para o seminário aos 15 anos, aos 24 era sacerdote, e com apenas 28 anos começou a trabalhar para criar uma congregação religiosa dedicada ao ensino. Bastaram 3 anos para o seu instituto ter a sua primeira aprovação. Incansável, missionário, abriu novas perspectivas para as irmãs, pensando depois também nos hospitais e nos enfermos. Todo o seu trabalho era voltado para a educação do coração. Como é frequente acontecer, passou por muitas perseguições e incompreensões, diante das quais reagiu em silêncio, tranquilidade interior e capacidade de perdão, seguindo a regra suprema de buscar a salvação das almas.
alguns pontos importantes de sua mensagem de santidade. Um pastor zeloso, que não conheceu a mediocridade e caminhou constantemente em direção às alturas da santidade. Seu ministério, incansável nas visitas pastorais, pela criatividade pastoral, as ideias novas que fizeram bem ao seu tempo, a paixão pela educação, especialmente dos mais pobres. Extraordinário zelo sacerdotal na educação da juventude, animação da vida cristã, organização de retiros espirituais, um empenho dedicado na formação de sacerdotes misericordiosos e orantes, o incremento da devoção eucarística, o amor ao coração de Jesus, o amor a Nossa Senhora. E a virtude que mais o caracterizou foi a caridade, mas no nível caridade heróica, como ouvimos agora mesmo na introdução da Santa Missa. Foi chamado homem da caridade. Os pobres, os infelizes, os sofredores de todo gênero foram os destinatários de sua ternura e de seus cuidados. Como bispo, oferecia-se como voluntário para assistir em todos os sentidos os doentes nos hospitais, atraindo com o exemplo os seus sacerdotes. Ele compreendeu como poucas pessoas a necessidade de colaboração entre a escola e a família. Para ele, a verdadeira ciência está na educação do coração e na prática do temor de Deus, levar Deus em conta em tudo. Em nossa arquidiocese, o carisma de São João Antônio Farina está presente em 2 casas das Irmãs Doroteias dos Sagrados Corações, atuando na catequese, na educação, com imensa dedicação, seriedade na vivência consagrada. Agradecendo às irmãs o testemunho de vida e o trabalho apostólico, nós lhes asseguramos nesta missa nossas orações fervorosas, especialmente para que lhes sejam dadas numerosas e santas vocações. Irmãos e irmãs, fome e sede de Deus. Na palavra do profeta, no Evangelho, na vida de São Francisco Xavier, na vida de São João Antônio Farina. E o Senhor, que é o nosso pastor, como cantamos agora mesmo, continua a conduzir-nos à mesa sagrada, como acontecerá de novo nessa Santa Missa, para sairmos daqui saciados e imbuídos de zelo pela santidade e pela missão. Façamos um pouco de silêncio e de meditação pessoal.